Hoje, vamos explorar a fascinante transformação do termo idiota, desde seu significado original na Grécia Antiga até sua conotação pejorativa na atualidade. Na Grécia Antiga, idiotes não era um insulto, mas uma descrição neutra para aqueles que não se envolviam ativamente na vida pública e política. No entanto, com o tempo, o termo evoluiu para adquirir uma conotação negativa, refletindo uma mudança significativa na forma como entendemos e usamos a linguagem. Acompanhe-nos nesta viagem histórica para descobrir como essa mudança aconteceu e o que ela revela sobre a evolução da nossa percepção de inteligência e participação cívica. Vamos mergulhar na história, na cultura e na linguagem para entender como um termo antigo se transformou em um insulto moderno. O termo idiota tem uma história interessante que remonta à Grécia Antiga, um período em que a palavra carregava um significado bem diferente do que entendemos hoje. Para os gregos antigos, idiota derivava do substantivo grego idites, que se referia a uma pessoa que não ocupava cargos políticos ou não participava ativamente da vida pública. Este significado reflete uma perspectiva cultural e social distinta, na qual o envolvimento na esfera pública era considerado fundamental para a identidade e o valor de um cidadão. Na Grécia Antiga, a vida cívica era altamente valorizada e estruturada em torno da participação ativa nas decisões políticas e administrativas da polis, ou cidade-estado. O conceito de cidadania estava profundamente ligado à responsabilidade de contribuir para o bem-estar da comunidade e participar nos assuntos públicos. Para os gregos, o ideal do cidadão envolvia não apenas o direito de votar ou de ser eleito para cargos públicos, mas também o dever de se engajar nas atividades políticas e sociais que moldavam a vida da cidade. A participação ativa era vista como um aspecto crucial do caráter cívico e moral de uma pessoa. O termo idites, no entanto, não tinha a conotação negativa que associamos ao termo idiota hoje. Em vez de descrever alguém de baixa inteligência ou capacidade, o termo designava simplesmente uma pessoa que não estava envolvida na administração pública ou nos assuntos políticos. Isso se devia ao fato de que, na Grécia Antiga, o conceito de ser um idites estava em oposição ao ideal de um cidadão público, alguém que participava diretamente das questões de governo e política. A palavra idites é derivada de idios, que significa próprio ou particular. Portanto, um idites era alguém que se preocupava apenas com seus próprios assuntos privados e não com os assuntos da cidade. Esse contraste entre o indivíduo privado e o cidadão público refletia uma visão mais ampla sobre o papel dos indivíduos na sociedade. A participação pública não era apenas um dever, mas um meio de alcançar uma forma mais elevada de realização e virtude. Os cidadãos eram incentivados a contribuir para o bem comum, participando de debates políticos, tomando parte em assembleias e se envolvendo em atividades comunitárias. O envolvimento na vida pública era essencial para a concepção de cidadania em Atenas, que é amplamente reconhecida como o berço da democracia. A democracia ateniense surgiu no século V a.C. e introduziu um sistema de governo onde a participação direta dos cidadãos era um princípio fundamental. Todos os cidadãos adultos tinham o direito e o dever de se engajar no governo da cidade, e esta participação era vista como um sinal de virtude e de compromisso com o bem coletivo. Na Atenas democrática, a participação ativa nos assuntos públicos era uma forma de afirmar a cidadania e de demonstrar o seu valor para a comunidade. A cidade estava organizada de forma a encorajar a participação cidadã, e aqueles que não tomavam parte na vida política eram frequentemente vistos com desdém. Este senso de responsabilidade pública era tão forte que, em alguns casos, os cidadãos que se abstinham de participar poderiam ser penalizados. Multas e outras formas de punição eram impostas para garantir que todos cumprissem seus deveres cívicos. Além disso, o sistema democrático ateniense incluía mecanismos para garantir que todos os cidadãos tivessem a oportunidade de contribuir para a administração da cidade. Assembleias, onde se discutiam questões importantes e se tomavam decisões políticas, eram abertas a todos os cidadãos. Também havia tribunais populares compostos por cidadãos comuns que julgavam os casos legais.
Esse envolvimento direto no processo de tomada de decisão refletia a crença de que a participação ativa era essencial para o funcionamento adequado da sociedade. Os gregos valorizavam a participação cívica não apenas como uma questão de dever, mas como uma questão de honra e identidade. A ideia de que um cidadão deveria se envolver ativamente na política era uma parte fundamental da filosofia política grega. Aqueles que não se envolviam eram considerados como faltando a um aspecto essencial de sua cidadania. O conceito de idites refletia essa visão, descrevendo uma pessoa que optava por permanecer fora das questões públicas, em vez de se envolver no governo da cidade e nas questões que afetavam a comunidade. A visão dos gregos antigos sobre a participação pública e a cidadania contrastava fortemente com o uso moderno da palavra idiota. Hoje, o termo carrega uma conotação negativa, referindo-se a alguém que é visto como estúpido ou incapaz. Essa mudança de significado reflete uma mudança na percepção social e cultural do valor da participação pública e da importância do envolvimento cívico. No mundo moderno, a palavra idiota tem uma carga pejorativa que se distancia completamente do conceito original de alguém que não participava ativamente da vida política. Essa mudança de significado pode ser vista como um reflexo das mudanças nas estruturas sociais e políticas ao longo dos séculos. À medida que as sociedades evoluíram e as formas de governo mudaram, o valor da participação pública também foi reinterpretado. No mundo moderno, a ênfase na cidadania ativa e no envolvimento político pode não ser tão central quanto era na Grécia Antiga. Em vez disso, o foco pode ter mudado para outros aspectos da identidade e do comportamento individual. Apesar dessa transformação, a história do termo idites e seu significado original oferece uma visão fascinante sobre como as sociedades antigas valorizavam a participação cívica e a responsabilidade pública. O conceito de cidadania ativa na Grécia Antiga destacava a importância do envolvimento direto nos assuntos da cidade e a responsabilidade de cada indivíduo para com a comunidade. A palavra idites, portanto, era uma designação para aqueles que não contribuíam para o bem comum, e sua conotação negativa refletia uma falha moral e cívica, em vez de uma falta de inteligência. A compreensão do termo idites ajuda a contextualizar a importância que os gregos antigos atribuíram à participação pública e à responsabilidade cívica. Essa perspectiva histórica oferece uma visão sobre como as atitudes em relação ao envolvimento político e à cidadania evoluíram ao longo do tempo e como as palavras e conceitos podem mudar significativamente em seu significado e uso. A transformação da palavra idiota reflete essas mudanças e destaca a importância de compreender o contexto histórico e cultural ao interpretar termos e conceitos ao longo da história. A transição da Grécia Antiga para a estrutura democrática de Atenas no século V a.C. representa um momento crucial na história do conceito de cidadania e participação pública. A ascensão da democracia ateniense trouxe consigo uma nova maneira de entender o papel dos cidadãos na vida pública e moldou profundamente as percepções sobre o valor da participação ativa. A democracia ateniense foi uma das primeiras formas conhecidas de governo democrático, caracterizando-se pela participação direta dos cidadãos nas decisões políticas e administrativas. Este sistema foi uma inovação fundamental na época e é frequentemente visto como o berço da democracia moderna. O conceito de democracia em Atenas não se limitava apenas à escolha de representantes, como é comum em muitas democracias contemporâneas, mas envolvia uma participação direta e ativa dos cidadãos na administração da cidade. A Atenas do século V a.C., sob a liderança de figuras como Péricles, desenvolveu um sistema onde todos os cidadãos adultos tinham o direito e o dever de se envolver diretamente nos assuntos da polis. A estrutura democrática incluía as eclésias, a Assembleia Popular, onde os cidadãos se reuniam regularmente para discutir e decidir sobre questões de política e legislação. As decisões sobre leis, políticas públicas e questões de guerra eram tomadas diretamente pelos cidadãos, em um ambiente de debate e deliberação. Além da eclésia, Atenas possuía outros mecanismos que incentivavam a participação cívica. O BOU, ou Conselho dos 500,
Era responsável por preparar a agenda para a Assembleia e supervisionar a administração diária da cidade. Este conselho era composto por representantes escolhidos por sorteio, o que visava garantir que diferentes segmentos da sociedade estivessem representados. As decisões do BOU eram revisadas pela Eclésia, reforçando a ideia de que o poder estava nas mãos dos cidadãos e que todas as vozes deveriam ser ouvidas. O sistema judicial também refletia o ideal de participação cívica. Os tribunais populares, compostos por jurados cidadãos escolhidos por sorteio, julgavam casos legais e disputas. Este sistema visava garantir que o poder judicial fosse acessível e representativo, permitindo que os cidadãos comuns desempenhassem um papel direto na administração da justiça. Participar da vida pública em Atenas não era apenas um direito, mas um dever cívico. Os cidadãos eram esperados para se engajar ativamente na administração da cidade, e essa participação era vista como um aspecto essencial de sua identidade e valor como membros da comunidade. O conceito de cidadania estava intimamente ligado à responsabilidade de contribuir para o bem-estar coletivo e para o funcionamento da polis. A importância da participação ativa era tão grande que a apatia política era amplamente condenada. Na prática, a não participação na vida pública poderia resultar em penalidades. Atenas impôs multas e outras formas de punição para aqueles que não cumprissem com seus deveres cívicos. Em alguns casos, a ausência de um cidadão das assembleias ou dos tribunais poderia levar a sanções que visavam garantir que todos cumprissem seu papel na administração da cidade. A ideia era que todos os cidadãos deveriam contribuir para o funcionamento da polis, e a ausência era vista como uma falha moral e cívica. O envolvimento direto dos cidadãos na administração pública era considerado essencial para a virtude e a realização pessoal. Os atenienses acreditavam que a participação ativa na política não apenas fortalecia a cidade, mas também promovia o desenvolvimento pessoal e moral. A experiência de participar das decisões políticas e de influenciar o destino da comunidade era vista como uma forma de alcançar a excelência cívica e de demonstrar o compromisso com o bem comum. Esta ênfase na participação ativa contrastava fortemente com a visão dos gregos antigos sobre aqueles que escolhiam se afastar das responsabilidades públicas. A palavra Edites descrevia esses indivíduos como pessoas que se preocupavam apenas com seus próprios assuntos privados e não com as questões da cidade. Para os gregos, a escolha de se afastar da vida pública era vista como uma falha, e aqueles que optavam por não participar eram frequentemente desconsiderados como cidadãos de menor valor. A importância da participação cívica na democracia ateniense também influenciou o desenvolvimento de outras formas de governo e sistemas políticos ao longo da história. A ideia de que todos os cidadãos têm um papel a desempenhar na administração pública e nas decisões políticas se tornou um princípio fundamental em muitas democracias posteriores. O sistema democrático ateniense serviu como um modelo para a ideia de que a participação ativa é essencial para o funcionamento de uma sociedade justa e eficaz. Além disso, o conceito de cidadania ativa desenvolvido em Atenas teve um impacto duradouro na filosofia política e na teoria democrática. A ênfase na participação direta e na responsabilidade cívica influenciou a forma como as sociedades posteriores conceituaram a cidadania e o papel dos indivíduos na governança. As ideias de envolvimento direto e de responsabilidade pública continuam a ser elementos centrais na discussão sobre a democracia e a participação cívica. Portanto, a democracia ateniense representa um marco significativo na história do conceito de cidadania e participação pública. O sistema desenvolvido em Atenas destacou a importância da participação ativa na vida política e estabeleceu um padrão para a maneira como os cidadãos devem se envolver na administração de suas comunidades. A partir desse modelo, o conceito de cidadania foi ampliado e evoluiu ao longo dos séculos, influenciando a forma como entendemos a responsabilidade cívica e a participação democrática no mundo moderno. A relação entre a participação cívica na Atenas antiga e a visão crítica sobre a apatia política é uma parte importante para entender a transformação do conceito de idiota e como ele reflete uma crítica social e moral.
A forma como os cidadãos eram incentivados a participar na administração da cidade e a penalização da não participação oferece um contexto para o entendimento do papel da participação cívica na democracia ateniense e as consequências da falta de envolvimento. Na Atenas democrática, a participação na vida pública não era apenas uma questão de direito, mas um dever fundamental. Os cidadãos eram incentivados a se engajar ativamente nas questões de governo, administração e justiça. Esse envolvimento era considerado uma virtude cívica essencial e uma forma de contribuir para o bem-estar coletivo da cidade-estado. A democracia ateniense, caracterizada pela participação direta dos cidadãos, estabeleceu um sistema em que a contribuição ativa na administração da polis era vista como um reflexo do valor e da virtude de um cidadão. Aqueles que não participavam das assembleias, dos tribunais ou de outros aspectos da administração pública eram frequentemente vistos com desdém e criticados por sua falta de compromisso. A palavra asterisco e dites asterisco foi originalmente usada para descrever esses indivíduos que escolhiam a apatia política e se afastavam das responsabilidades cívicas. A ideia era que a participação ativa era crucial para a saúde e o funcionamento da cidade, e a ausência era percebida como uma falha moral e cívica significativa. Em Atenas, a não participação na vida pública poderia levar a penalidades. O sistema democrático incluía várias formas de coação para garantir que todos os cidadãos cumprissem com seus deveres cívicos. Por exemplo, aqueles que não compareciam às assembleias ou aos tribunais poderiam enfrentar multas ou outras formas de sanção. Em alguns casos, a ausência podia até resultar em marcas visíveis, como a tinta vermelha, que serviam como uma forma de condenação pública para aqueles que se recusavam a participar. Essas medidas visavam não apenas punir a apatia, mas também incentivar uma maior participação e assegurar que todos contribuíssem para o funcionamento da polis. Além das penalidades, a crítica à não participação estava também presente na retórica política e filosófica da época. Tucídides, em sua descrição da oração fúnebre de Péricles, destacou a importância da participação cívica, afirmando que aqueles que não se envolviam nas responsabilidades públicas eram considerados não apenas como menos ambiciosos, mas como inúteis para a comunidade. Essa visão reforça a ideia de que a contribuição ativa era uma parte essencial da identidade e do valor de um cidadão. A crítica àqueles que se abstinham de participar reflete a crença de que a participação na vida pública era um indicador crucial da virtude e do compromisso cívico. A condenação da apatia política na Atenas antiga ilustra como a participação cívica era integrada na compreensão da cidadania e da moralidade. A visão de que a não participação era uma falha moral e cívica demonstra a importância atribuída à contribuição para o bem-estar coletivo e à administração da cidade. Em vez de ser visto como uma escolha pessoal ou uma questão de preferência individual, o envolvimento na vida pública era considerado um dever e uma responsabilidade moral. Essa crítica à apatia política e à valorização da participação ativa também tem implicações para a compreensão do papel da cidadania na democracia moderna. A visão ateniense de que a participação cívica é fundamental para a virtude e o valor de um cidadão ainda ressoa em muitas democracias contemporâneas, onde o envolvimento ativo é frequentemente incentivado e promovido como um aspecto essencial da cidadania. A ideia de que a não participação pode ser vista como uma falha moral ou cívica continua a influenciar o debate sobre a importância do engajamento na vida pública. A relação entre a participação cívica e a visão crítica da apatia política na Atenas antiga também pode ser vista como um reflexo das tensões entre os ideais democráticos e as realidades práticas da participação cidadã. Embora a democracia ateniense tenha estabelecido um sistema de participação direta, a realidade de garantir que todos os cidadãos cumprissem seus deveres cívicos era complexa e desafiadora. As penalidades e críticas à não participação foram tentativas de enfrentar esses desafios e garantir que a cidade funcionasse de maneira eficaz e justa. Durante a Idade Média e o Renascimento, a língua latina e suas variações começaram a influenciar o desenvolvimento das línguas modernas europeias. Em latim, o termo idiota manteve a ideia de uma pessoa comum ou sem instrução, mas também começou a ser associado à falta de educação e conhecimento.
Esse significado ampliado começou a moldar o uso do termo em outras línguas europeias, incluindo o inglês. No inglês médio, o termo idiot começou a adquirir uma conotação negativa relacionada à falta de inteligência ou capacidade mental. Essa mudança pode ser atribuída ao crescente uso do termo para descrever alguém que demonstrava uma compreensão limitada ou comportamento considerado inferior em comparação com padrões intelectuais mais elevados. O conceito de inteligência e capacidade mental passou a ser associado ao termo, refletindo uma mudança na percepção social que deslocou o foco da participação cívica para a avaliação da capacidade cognitiva. Com o advento da modernidade e o avanço das ciências psicológicas e da educação, o termo idiot foi ainda mais estigmatizado e passou a ser utilizado como um insulto para descrever pessoas que eram vistas como estúpidas ou incapazes. A influência das ideias científicas e psicológicas no século XIX e XX também contribuiu para essa transformação, com a crescente utilização de termos médicos e clínicos para descrever deficiências intelectuais. O termo passou a ser usado de maneira pejorativa em contextos não apenas políticos, mas também sociais e cotidianos. No século XXI, o termo idiot consolidou-se como uma expressão fortemente pejorativa. A sua utilização é amplamente reconhecida como um insulto para descrever alguém que é percebido como intelectualmente deficiente ou tolo. A mudança no significado reflete um deslocamento significativo desde o uso original na Grécia Antiga, onde o termo estava mais associado à participação cívica do que à capacidade mental. Hoje, o uso de idiota para descrever alguém como estúpido ou inepto é amplamente considerado ofensivo e degradante. A transformação do termo também reflete um fenômeno mais amplo na linguagem, onde palavras antigas podem adquirir novos significados e conotações à medida que as sociedades e suas normas evoluem. A mudança no significado de idiots para idiot demonstra como a linguagem é dinâmica e como os termos podem evoluir para refletir novas percepções e valores sociais. A utilização pejorativa do termo no século XXI é um exemplo claro de como a linguagem pode mudar significativamente ao longo do tempo, influenciada por contextos culturais, sociais e históricos variados. Além disso, a maneira como o termo é utilizado na contemporaneidade pode estar ligada a uma cultura que valoriza a inteligência e a competência, com uma ênfase crescente na avaliação das habilidades cognitivas e no desempenho pessoal. Nesse contexto, o uso de termos como idiota para descrever alguém que é percebido como menos capaz intelectualmente reflete uma preocupação cultural com a capacidade mental e uma tendência a desvalorizar aqueles que não atendem aos padrões de competência estabelecidos. A transformação do termo idiota de uma descrição neutra na Grécia Antiga para uma expressão pejorativa no século XXI é um processo que envolveu mudanças linguísticas e culturais ao longo dos séculos. O deslocamento do foco da participação cívica para a avaliação da capacidade mental ilustra como as percepções sociais e os valores influenciam o uso da linguagem. Hoje, o termo é amplamente reconhecido como um insulto, refletindo uma mudança significativa no significado e na conotação do termo desde os tempos antigos até a contemporaneidade.